Olá, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa segunda aula aqui do canal sobre a RFT. Nesta aula, nós vamos falar sobre a nossa capacidade de aprender respostas derivadas ou emergentes. Falar dessa capacidade é muito importante para que a gente avance no nosso entendimento sobre a teoria das molduras relacionais. Então, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Luana, eu sou psicóloga clínica, sou mestre também pela UFMG. No meu projeto de pesquisa no mestrado, eu estudei sobre a teoria das molduras relacionais e esse acabou se tornando um tema de grande interesse para mim. Então, eu gravei uma primeira aulinha no canal com o objetivo de tornar a RFT mais divulgada, ajudar na divulgação do conhecimento aí sobre a RFT. E agora, dando continuidade a essa proposta, eu estou gravando depois de um tempinho essa segunda aula para a gente falar sobre as relações derivadas ou emergentes. Bom, se você não assistiu a primeira aula, eu recomendo que você assista, mas vou aqui passar com você brevemente nos conceitos que nós falamos na primeira aula. Nós buscamos definir o que é a RFT, ou seja, a RFT é a teoria das molduras relacionais, é a abreviação, em inglês, de teoria das molduras relacionais, que é uma teoria de base analítico-comportamental sobre a linguagem e cognição humanas. Então, nós buscamos entender a nossa linguagem a partir da RFT. E para isso, a RFT vai definir um nome para um comportamento operante que é o RRAA. Ou seja, então, o RRAA significa responder relacional arbitrariamente aplicável. É um nome extenso para descrever um comportamento operante que a RFT entende como a base da nossa linguagem e cognição. Então, o RRAA é uma forma que a gente tem de relacionar estímulos, de responder a um estímulo em termos de outro. E aí, quando a gente entende sobre o RRAA, a gente vai falar de um outro conceito que são as molduras relacionais. Ou seja, as molduras relacionais são formas a partir das quais nós podemos relacionar os estímulos. Nós podemos relacionar os estímulos a partir de molduras de igualdade, a partir de molduras de oposição, a partir de molduras hierárquicas, né? Então a RFT ela vai descrever um conjunto de molduras relacionais ou formas diferentes de estabelecer as relações entre os estímulos. Nós falamos sobre isso na primeira aula. Se você não assistiu, torno a dizer, assista antes de ver aqui a segunda aula. Nesta aula, então, nós vamos aprofundar um pouquinho mais no entendimento sobre como se estabelece o RRAA. E para isso nós vamos falar sobre a derivação. Nós vamos definir o que é derivação a partir dos experimentos do Seidman, de 1971, e nós vamos falar sobre as propriedades das molduras relacionais logo que a gente tiver entendido um pouquinho mais sobre a derivação. Bom, então por enquanto, se você está começando a se familiarizar, pode parecer um pouco estranho esses conceitos que eu estou apresentando aqui, mas ao final da aula você vai entender. E se você já entende sobre a RFT, vamos seguir comigo aqui nesse entendimento, nessa revisão sobre a derivação e as propriedades das molduras relacionais. Então, vamos retomar aqui a nossa unidade básica de análise, que é o responder relacional arbitrariamente aplicável, ou o RRAA. A RFT, ela vai dizer que esse RRAA, ou seja, esse comportamento operante, ele tem algumas características importantes, né? E a primeira característica importante desse RRAA é o fato de que ele descreve respostas que são arbitrariamente aplicáveis, ou seja, nós fazemos relações entre os estímulos de forma arbitrária, ou seja, de formas que são baseadas em convenções da nossa língua. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma moeda de 25 centavos e uma moeda de 50 centavos e eu te pergunto, qual dessas duas moedas aqui é maior? Se você me responde com base no valor monetário, você vai me responder que a moeda de 50 centavos
ela é maior que a moeda de 25 centavos. E quando a gente dá esse tipo de resposta, a gente está comparando os estímulos aqui, a gente está respondendo a essa relação entre os estímulos de forma arbitrária, de forma convencional, né? Através das convenções do número da nossa língua, nós aprendemos que 50 é maior que 25, portanto 50 centavos é maior que 25 centavos com base no valor monetário. Essa forma de relacionar os estímulos de forma arbitrária, até o momento ela parece ser exclusivamente humana. Os animais não humanos, eles conseguem relacionar os estímulos, porém de forma não arbitrária, ou seja, de forma que é relacionada às propriedades físicas dos estímulos. Então, por exemplo, eu posso treinar um pombo para, diante de dois discos, diante de duas circunferências, ele escolher e bicar sempre o maior. Então, o pombo ele é capaz de fazer essa relação, de escolher sempre o estímulo maior, mas ele está respondendo aí a uma relação que é baseada na propriedade física do estímulo e não na propriedade arbitrária. Então, animais respondem a propriedades físicas como tamanho, luminosidade, numerosidade, mas eles não parecem responder a essas relações de forma arbitrária como nós fazemos. E uma outra característica, que é a que nós vamos nos concentrar nesta aula, uma outra característica do RRAA, é o fato de que esse responder relacional, ele é derivado. O que significa isso, né? Que algumas respostas, elas emergem, elas surgem a partir de outras relações que foram previamente ensinadas. Então, só para a gente entender um pouquinho aqui, começar a entender sobre a derivação. Imagine aí que eu tenho a moeda de 25 centavos, né? E aí eu apresento para uma criança essa moeda, ensino para essa criança que 25 centavos a moeda equivale a falar 25 centavos. Ou seja, toda vez que eu apresento a moedinha para a criança, eu falo 25 centavos. A partir de um longo treino, a criança aprende a relacionar a moeda de 25 centavos com a palavra falada 25 centavos. Então, ela estabelece essa relação. 25 centavos moeda é igual a 25 centavos palavra falada. Com o tempo, a criança, ela também deriva que a palavra falada 25 centavos corresponde à moeda de 25 centavos. Então, veja bem, eu ensinei uma relação diretamente e a criança, ela derivou uma outra relação a partir dessa relação que foi previamente ensinada. Da mesma forma, eu posso ensinar para a criança que a moedinha de 25 centavos corresponde a escrever 25 centavos. Então, a partir de um longo treino, a criança aprende essa relação. Moedinha de 25 centavos equivale a escrever 25 centavos. E a partir, então, dessa relação ensinada, a criança deriva a relação inversa. Ela deriva que 25 centavos, palavra escrita, equivale a moedinha de 25 centavos. Então, veja bem, eu tenho aqui que eu ensinei duas relações para a criança de forma direta e ela derivou outras duas. E a partir dessas relações que foram ensinadas, uma outra relação também emerge, que é a relação entre a palavra falada, 25 centavos, e a palavra escrita, 25 centavos. Então, observe aqui que essas relações que estão representadas pelas setinhas pontilhadas, elas representam relações que emergiram, relações que não foram treinadas diretamente. E aí vamos entender então como que isso acontece, como que essas relações vão sendo estabelecidas na medida em que a gente aprende a língua. Para isso a gente vai retomar ao experimento aí pioneiro do Sidman, que foi realizado em 1971, onde ele queria ensinar um jovem com deficiência intelectual, um jovem com microencefalia, algumas habilidades de leitura básica. Vamos entender este procedimento de emparelhamento ao modelo que o Sidman utilizou para ensinar essas habilidades de leitura, então, ao jovem. O que o Sidman fez, né? O que consiste o emparelhamento ao modelo? Ele apresentou ao jovem, então, uma palavra falada, né?
procedimento consiste em apresentar um estímulo modelo, que pode ser aí uma palavra falada, ou pode ser algum outro estímulo, e 2 ou mais estímulos de comparação. Então, por exemplo, eu apresento a palavra falada cat como um estímulo modelo e apresento duas figuras, uma de um cachorro e de um gato, como estímulo de comparação. E aí, né, o participante, ele tem que escolher o estímulo de comparação que corresponde ao estímulo modelo. Então, aqui no exemplo, se o jovem ele escolhe a figura de um gato, ele vai ter a sua resposta reforçada. Se ele escolhe a figura de um cachorro, a resposta dele vai ser levemente punida ou colocada em extinção. Então, nisso consiste o emparelhamento ao modelo, que foi o procedimento aí que o Sidman utilizou em 1971. Foi neste experimento aqui, pioneiro do Sidman de 1971, que as relações de equivalência elas foram descobertas e documentadas. Então, as relações de equivalência são aquelas que eu mostrei no slide anterior. E vou mostrar aqui, então, para vocês como que o Sidman fez. Primeiramente, é importante dizer que o jovem, ele já sabia, antes de iniciar o experimento, a relação entre algumas palavras faladas, ou mais precisamente, as palavras faladas que foram utilizadas no estudo, e os seus respectivos objetos ou as suas respectivas figuras. Então, o Sidman ele ensinou a relação entre 20 palavras faladas e palavras escritas nesse experimento. Então, vamos pensar aqui que as palavras faladas correspondiam aos estímulos aqui do conjunto A, as 20 palavras faladas, e a gente tinha 20 objetos que correspondiam aos estímulos do conjunto B. O jovem, com microcefalia, ele já sabia essa relação aqui entre palavras faladas e palavras escritas, e o Sidman verificou isso na primeira fase do experimento. O que ele fez, então, na primeira fase do experimento? Ele apresentava uma palavra falada para o jovem e uma matriz 3x3, né, com 9 janelas. Quando o jovem ele ouvia a palavra falada, ele tocava na janela central da matriz e ao tocar na janela central da matriz apareciam 8 figuras. O jovem ele precisava escolher a figura que fosse correspondente ali à palavra falada. Então, diante da palavra cat, se o jovem escolhia a figura do gato, ele tinha a sua resposta reforçada. Então, nessa primeira parte do experimento foi verificado que o jovem ele realmente já sabia essa relação entre os estímulos do conjunto A e os estímulos do conjunto B. Na segunda fase, o Sidman ele ensinou uma nova relação ao jovem. Então, o que ele fez? Em vez de apresentar figuras de objetos, ele apresentou as palavras escritas que ele queria ensinar o jovem a ler. Então, ele apresentou, por exemplo, aqui, né, numa fase do experimento, a palavra falada cat, apresentou as 8 palavras escritas, e aí o jovem ele tinha a sua resposta reforçada toda vez que ele escolhia a palavra escrita correspondente à palavra falada. Vamos chamar essas palavras escritas aqui de estímulos do conjunto C. Então, a gente tinha as palavras faladas fazendo parte dos estímulos do conjunto A, as figuras fazendo parte dos estímulos do conjunto B e as palavras escritas fazendo parte do conjunto C. Através de um longo treino aqui, na segunda fase do experimento, o Sidman ele foi reforçando as respostas corretas do jovem e ele aprendeu a fazer essa relação entre palavra falada e palavra escrita. Depois, numa terceira fase do experimento, o Sidman queria ver o que acontecia se ele apresentasse para o jovem uma relação que não foi treinada. Então, o que ele fez? Ele apresentou ali uma figura no painel central. Vamos lembrar que a figura fazia parte do conjunto B. Quando o jovem tocava sobre essa figura, apareciam ali as 8 palavras escritas, né? E aí, o que o Sidman verificou nessa terceira fase? Ele verificou que, diante da apresentação da figura, o jovem ele escolhia a palavra escrita.
E essa relação aqui, ela não tinha sido previamente ensinada. Então, ela foi uma relação que ela emergiu, ela surgiu de forma indireta, ela surgiu das outras relações que foram extensivamente treinadas, mas essa relação aqui não foi treinada diretamente. Então, vamos olhar aqui o esquema para a gente entender melhor o que aconteceu, né? Na primeira fase do experimento, o Sidman verificou que o jovem ele sabia a relação entre as palavras faladas e as figuras do conjunto B. Na segunda fase do experimento, o Sidman ele ensinou uma nova relação, que foi a relação entre as palavras faladas e os estímulos, palavras escritas do conjunto C. Na terceira fase do experimento, o Sidman verificou que o jovem ele aprendeu a relacionar as figuras com as palavras escritas e essa relação não tinha sido treinada, essa relação emergiu. O Sidman verificou também que o jovem aprendeu a fazer a relação inversa entre as palavras escritas e a figura, apresentou a relação também entre as palavras escritas e as palavras faladas e entre as figuras e as palavras faladas. Ou seja, ele apresentou também habilidades aqui de leitura básica, né, nessa relação aqui entre palavra escrita e palavra falada. Bom, então, neste momento aqui, foi inédito, né, para análise do comportamento. O Sidman ele acabou descobrindo essa relação, que ele vai chamar de relação de equivalência. Ele vai dizer que esses estímulos, eles passam a equivaler entre si, e é a primeira vez que a gente tem bem documentado na literatura a emergência de relações na ausência do treino direto, a partir, claro, de relações anteriormente treinadas. Sidman, ele achou importante, né? Então, essas relações são emergentes. Vamos falar mais um pouquinho mais para frente que a RFT vai chamar essas relações aqui de relações derivadas, mas antes nós vamos falar um pouquinho sobre algo que o Sidman considerou importante, que é definir algumas propriedades das relações de equivalência. Então, ele vai definir essas propriedades dessas relações entre essa classe aqui de equivalência. Ele vai definir algumas propriedades matemáticas que são importantes aqui para que a gente tenha essa classe. E a primeira das propriedades é a propriedade de simetria. O que ele vai dizer, né? Que se a gente tem que A, os estímulos do conjunto A, são iguais a B, então B é igual a A, né? Então, simetria. Se eu tenho uma igualdade numa relação direta, eu tenho essa igualdade também na relação inversa. Uma outra propriedade importante das relações de equivalência é a propriedade de transitividade. Então, por exemplo, se eu digo, né, que A, palavra falada, é igual a B, figura do gato, e que B, a figura do gato, é igual a C, gato escrito, então eu tenho uma outra relação em que A é igual a C, ou seja, em que o gato, a palavra escrita gato, é igual à palavra falada gato. E uma terceira propriedade aí importante da relação de equivalência é a transferência de função. A gente vai dizer que esses estímulos aqui, eles passam a evocar respostas comuns à sua classe. Então, em algum nível, né, de análise, eu posso dizer que o objeto do gato, a palavra falada gato e a palavra escrita gato evocam em mim sensações que podem ser parecidas. Esses estímulos, eles podem ter funções parecidas. E eu vou trazer um pouquinho sobre essa transferência de função, falando sobre como isso é estudado no laboratório, tá? Então, assim, essas relações de equivalência no Sidman, elas foram bastante estudadas, né? Assim como a transferência de função. E como que isso é feito em laboratório? Geralmente, são treinadas, né? Classes de equivalência através de estímulos abstratos, né? Ou seja, palavras, figuras ou sílabas sem sentido. Então,
a gente tem em laboratório, geralmente duas fases. A primeira é a fase de treino, com o emparelhamento com o modelo, né, que é o experimento, que é um procedimento como aquele que o Sidman fez. E depois existe uma fase de teste das relações que emergiram a partir do emparelhamento ao modelo. Então, vou trazer aqui um estudo que foi realizado pelo Dewey em 94, que ajuda a gente a entender como que esses estudos foram sendo feitos em laboratório e como que isso contribuiu para a gente entender a transferência da função de estímulos entre estímulos que passam a fazer parte de uma mesma classe de equivalência. Então, o que que o Dewey fez? Na fase de treino, ele treinou participantes para estabelecerem duas classes de equivalência. Então, uma classe aqui representada por essas quatro figuras abstratas aqui do conjunto 1, né, que são as figuras A1, B1, C1 e D1, e a outra classe de equivalência formada por essas figuras aqui do conjunto 2, A2, B2, C2 e D2. Então, como que o Dewey ele estabeleceu essas classes de equivalência, né? Na fase de treino dele, ele fez o emparelhamento com o modelo, igual ao Sidman, né? Então, ele apresentava o A1 como modelo, e aí o participante ele tinha sua resposta reforçada sempre que ele escolhia B1. A2, A1 como modelo, o participante tinha resposta reforçada quando escolhia C1. E A1 como modelo, o participante tinha sua resposta reforçada quando ele escolhia D1 diante de outros estímulos ali de comparação, né? Então ele fez aqui o emparelhamento com o modelo formando duas classes de relações emergentes, né? A1, B1, C1, D1 e A2, B2, C2, D2. Posteriormente, depois que ele verificou aqui, então ele testou, ele viu que esses estímulos aqui passaram a fazer parte das mesmas classes. Posteriormente, o que que ele fez? Ele fez um processo de condicionamento respondente. Então, ele fez um procedimento ali do condicionamento clássico pavloviano, em que toda vez que ele apresentava um choque para o participante, ele apresentava o estímulo B1 um pouco antes desse choque. E aí, o que que o Sidman fez? O Dewey, ele media a resposta galvânica na pele dos participantes. Então, essa resposta galvânica, ela é uma resposta que permite a gente medir a condutividade elétrica da pele. E esse tipo de resposta, ele é muito utilizado nos experimentos para a gente identificar respostas de medo, respostas de ansiedade. Então, assim, o choque é um estímulo incondicionado que naturalmente elicia respostas de medo. Aqui, então, no experimento, ele apresentou um choque junto com um outro estímulo, que foi o estímulo B1, e aí ele começou a identificar que o estímulo B1, ele começou a eliciar respostas de medo e de ansiedade nos participantes através do condicionamento respondente. E ele apresentou B2 na ausência do choque. Ou seja, não houve associação de nenhum estímulo aqui da classe de equivalência da qual B2 fazia parte ao choque. E aí, o que ele queria verificar? Ele pensou assim, beleza, eu apresentei aqui B1 e B1 se tornou um estímulo condicionado aqui, que elicia respostas de medo e ansiedade. O que será que vai acontecer com A1, C1 e D1? Será que eles também vão eliciar respostas de medo e ansiedade? E vamos pensar aqui que A1, B1, C1 e D1 passaram a fazer parte da mesma classe de equivalência, mas a gente não teve um treino direto de B1 com C1 e nem de B1 com D1. Então, o que o Dewey fez? Ele apresentou para o participante C1 e D1 e verificou se o participante ia apresentar respostas de medo e ansiedade.
Da mesma forma, ele apresentou os participantes C2 e D2 e observou se os participantes iriam apresentar respostas de medo e ansiedade diante desses estímulos aqui. E o que ele percebeu? Aqui nesse gráfico, a gente tem o exemplo das respostas de dois participantes, P1 e P2. Então, veja bem, aqui no eixo Y, a gente tem a ativação galvânica da pele. Então, veja aqui, ó, participante P1, a ativação foi lá no alto, com B1 e também com C1 e com D1. Com B2, C2 e D2, não teve muita resposta. E aqui a mesma coisa, participante P2. Ele teve uma resposta de ativação galvânica da pele diante da apresentação de B1, C1 e D1, e o mesmo não aconteceu com a apresentação de B2, C2 e D2. Então, esse experimento aqui, ele é muito legal porque ele mostra que essa função de eliciação de respostas de medo e de ansiedade, ela se transferiu para os estímulos equivalentes e que não foram diretamente emparelhados com o choque. Vamos lembrar aqui, a gente emparelhou B1 com o choque. C1 e D1 não foram emparelhados, mas faziam parte da mesma classe de equivalência e, portanto, também passaram a eliciar respostas de medo e de ansiedade. É por isso que a gente às vezes aprende a associar palavras ou coisas que a gente nunca teve uma exposição direta a respostas, por exemplo, de medo e de ansiedade, às vezes porque a gente ouviu uma história e aí essa palavra passou a ter uma função aversiva, uma função negativa na nossa vida, mesmo que a gente nunca tenha sido diretamente expostos a uma contingência que envolvesse a exposição ou que envolvesse o treino direto ali, né, daquela palavra ou daquele estímulo com algo aversivo. Mas isso a gente vai aprofundando mais para frente, assim eu espero. E aí, vamos retomar aqui as propriedades das relações, então, de equivalência que o Seligman definiu. Ele definiu as propriedades de simetria, as propriedades de transitividade e a transferência de função, que a gente acabou de verificar como ela pode ser demonstrada a partir do experimento do Dewey. Na IRFT, a propriedade simetria, ela vai ser chamada de implicação mútua. Isso por quê? Porque a simetria é um nome que a gente dá para uma relação de igualdade, há uma relação de igualdade entre estímulos, né? Quando a gente diz que a palavra falada gato corresponde à figura do gato, a gente está falando de uma relação de igualdade. Mas na RFT a gente vai ver que a gente pode relacionar os estímulos não só em relação à igualdade, mas também com oposição, né, diferença, hierarquia. Então a gente tem várias outras relações. Por isso a gente vai falar de implicação mútua. E a simetria, então, ela é um tipo de implicação mútua e ela vai dizer o seguinte, que se há uma relação entre A e B, então a gente pode, a partir dessa relação, derivar uma relação entre B e A. Uma segunda, a segunda propriedade aqui, que o Seligman chama de transitividade, na RFT vai ser chamada de implicação combinatória, né? E a definição de implicação combinatória é que a gente pode derivar novas relações a partir de relações ensinadas anteriormente, né? Então, se eu tenho uma relação entre A e B e uma relação entre B e C, disso eu posso derivar uma relação entre A e C. E a transferência de função a gente vai chamar de transformação de função. Porque como a gente não tem apenas a relação de igualdade, mas muitas outras, então a relação não vai ser transferida de forma similar, né, entre os estímulos. Nós vamos falar disso mais profundamente quando a gente estiver falando de outros tipos de moldura, além das relações de igualdade. E a RFT ela vai chamar as relações, então, que o Seligman chamou de equivalência de moldura de coordenação, que é o primeiro tipo de resposta, né, ou o primeiro tipo de moldura que a gente faz, quando a gente relaciona os estímulos por igualdade. Então, vou trazer aqui dois estímulos aqui que são comuns
na nossa cultura, para a gente pensar um pouquinho sobre como as molduras, elas entram na nossa forma de relacionar estímulos, né? Aqui eu tenho a figura de dois políticos, né? Do Bolsonaro e do Lula. E aí eu posso, por exemplo, relacionar esses dois estímulos por similaridade. Eu posso dizer, Bolsonaro e Lula são iguais. Se eu estiver dizendo que Bolsonaro e Lula são políticos, fazem parte, então, de uma mesma classe de equivalência, que é da mesma classe, que é da classe de políticos. Mas eu também posso dizer que eles se relacionam de forma oposta. Por exemplo, eu posso dizer que o Lula é de esquerda e que o Bolsonaro é de direita. Então, daí eu estou fazendo uma relação de oposição. E se eu relaciono esses dois estímulos por oposição, eu posso derivar uma porção de outras relações. Por exemplo, se eu digo que um deles é positivo, o outro vai ser negativo, por oposição. Se eu digo que um é verdadeiro, o outro, que faz parte da outra classe oposta, vai ser falso. Se eu digo que um é honesto, o outro vai ser desonesto. Então, essa aqui é um exemplo, né, de como que a gente pode relacionar os estímulos não só por igualdade, mas também por oposição, que é um outro tipo de moldura relacional. Mas isso é só para a gente começar a pensar um pouco nesses termos e nós vamos falar dessas outras molduras em outros momentos. É isso, eu espero que tenha ficado didático, compreensível. Estou aqui aberta a comentários, sugestões. Convido vocês também, quem quiser, a seguir o meu Instagram, que é o @luanabittencourtpc, onde eu produzo conteúdo voltado para o público leigo, com um viés mais clínico. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigada!